Pessoal, deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Cadê? Cadê? Não. A pessoa não tá aqui. Não tá aqui. Gente, eu esqueci o nome. Eu vou procurar saber. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Me contem se vocês estão vendo, por favor. Vocês estão vendo a minha tela, sim ou não? Alguém me conta? Sim. Sim. Beleza, obrigada. Bom, pessoal, então, nós estamos na geometria plana, né? E estamos finalizando o inicinho dos polígonos, né? Então, só para a gente fazer uma recapitulação aqui de tudo que a gente viu um pouquinho, eu trouxe hoje para a gente falar um pouquinho daquilo que a gente lembra, falar um pouquinho daquilo que a gente já viu nessa sequência aqui, e para a gente também reforçar alguma coisa caso ainda não esteja claro. Hoje eu trouxe uma bateria de exercícios, porque as pessoas ficaram me devendo exercício de 2 aulas. Um exercício que eu deixei de desafio, e depois eu chamei de desafio 2.0, e as pessoas não falaram para mim desse exercício. Então eu trouxe ele mais uma vez. Fernanda, né? Sim, Fernanda. Eu tô sim. até fazendo ele, sabe? Aí eu te mandei uma mensagem cedo, só que eu não sabia que era você hoje. Achei que era depois. Na verdade, é igual eu falei para vocês, os meus horários estão meio bagunçados por enquanto, porque eu estou terminando um curso na escola. Mas assim que eu finalizar ele, vai ser sempre terça-feira, tá? Para vocês também se orientarem, né? Vai ser sempre terça-feira, tá? E aí também vocês Ah, conseguem então tá. se organizar também, tá? Tá. Aí eu comecei, só não terminei. Tá bom, isso é Pra importante. trabalhar. Aí já deu uma ideia do que a gente vai falar, não deu? Mais ou Então, eu menos. dei uma lida nessa parte do triângulo ali da apostila e eu tinha perguntado o Lucas, assim, mais ou menos, o que ele podia Uhum. me falar, porque eu tava tentando separar, igual você tinha separado, tipo assim, vários triângulos. Aí ele Uhum. falou que independente do tamanho do triângulo, a soma dá 180, né? Isso Então eu aí. podia pegar aí, tipo, só as pontinhas desse pentágono e Isso fazendo mesmo. a conta, né? Aí Isso aí. eu comecei, só que eu tava trabalhando na lanchonete para minha irmã e não deu tempo de Não deu terminar. tempo. Beleza, mas o importante é não desistir e é continuar essa parte aí mesmo, tá? Sempre que vocês precisarem, pessoal, podem mandar mensagem para mim no WhatsApp, tá? Eu tô lá no grupo de vocês também. Pode mandar para mim. Às vezes eu tô em aula, então pode ser que eu não responda na hora, mas uma hora eu consigo responder, tá? Então podem ficar bem à vontade. Se vocês quiserem, depois eu mando um oi lá de novo pra vocês me acharem. Eu não sei se fica meu nome. Eu acho que talvez fique. Podem mandar lá para mim um oi, alguma pergunta também, tá? Isso é super tranquilo. Tá bem, pessoal? Podem ficar à vontade em relação a isso aí. Bom, então aí, antes da gente partir então para os exercícios, né, para a gente discutir isso daí, deixa eu fazer então um breve resuminho aqui só para a gente relembrar algumas coisas, tá? Desde que a gente começou lá do início da geometria plana. Então a gente falou primeiro dos elementos primários, né? Então a gente falou do ponto, falamos da reta, falamos do plano. Depois a gente passou um pouco disso, né? A gente falou das partes da reta. Nós falamos também, depois, né? Aqui a gente tem segmento, nós temos a semirreta. E aí a gente foi avançando em relação a esses tópicos aqui, né? Falamos das retas paralelas, das retas perpendiculares. Também aqui, ainda falando das semirretas, né? A gente fez um puxadinho aqui para ângulos, né? A gente falou sobre os nossos ângulos, classificamos os ângulos, né? Exploramos essa parte aqui dos ângulos também um pouquinho. E aí chegamos nos nossos polígonos, né? E aí, só para a gente lembrar um pouquinho aqui dos nossos polígonos, né? Nós vimos o primeiro tipo de polígono, que é o triângulo. E nesse triângulo a gente viu, então, coisas que a gente observa em qualquer triângulo, né? A primeira delas, a soma dos ângulos internos, que é sempre igual a 180 graus. Isso é uma característica que a gente consegue provar também. Nós vimos que o triângulo não tem diagonal, ele é o único polígono que não tem diagonal. A gente sabe falar da soma interna dele aqui, né? E a gente também sabe falar dos ângulos externos, né? Mas isso aí passa um pouquinho. Triângulos também a gente classificou, né? A gente falou da classificação quanto a lados, quanto a ângulos. Vocês lembram dessas classificações aqui? Vou fazer um puxadinho. Primeiro,
Eu vou colocar os nomes e aí vocês me dizem se vocês lembram de algum deles, tá? A gente tem o triângulo que a gente chama de escaleno. Vê se alguém lembra aí. A gente tem o triângulo isósceles. E a gente tem o triângulo equilátero. Isso aqui pensando nos lados, tá? Mas a gente também tem o triângulo acutângulo, nomes estranhos agora. Nós temos o triângulo que é retângulo, que eu acho que é o mais comum, da gente ouvir pelo menos a palavra. E a gente tem o triângulo obtusângulo. Alguém aí lembra das características de cada um deles? Ou de pelo menos algum deles? Alguém lembra? Pode ser sem ordem aqui mesmo. Acutângulo menores de 90 graus. Perfeito. Então, eu vou anotar isso Retângulo, aqui. ângulo reto. Isso. Com exatamente 90 graus. Perfeito. E o obtusângulo, ângulo maior que 90 graus. Isso aí. O equilátero, todos os lados iguais? Isso, perfeito. Então, deixa eu só anotar que vocês falaram rápido demais. Maiores. Né? Maior. 90. Muito bom. O equilátero, então, os 3 lados e os 3 ângulos do mesmo tamanho. Iguais. Perfeito. Alguém lembra de mais algum? O isósceles só, que é os 2 lados iguais, né? Isso aí. 2 lados Então, iguais. esse aqui tem 2 lados e 2 Iguais. ângulos também, né? 2 lados e 2 ângulos também iguais. Muito bom vocês lembrarem disso. Só o escaleno que vocês abandonaram? Só o escaleno que foi rejeitado? Um ângulo igual. Não. Tem os 3 lados diferentes? Tamanho Isso aí. diferente? Isso aí, isso aí. Então, o escaleno é o cara que tem tudo diferente. Tanto os lados quanto os ângulos. É aquele triângulo mais basicão, assim, né? Não tem nada de especial nele. Ele tem os 3 lados e os 3 ângulos diferentes. Ele é o basicão. Os 3 lados e os 3 ângulos diferentes. Muito bom. Então, lembrar disso aqui, pessoal, dependendo da questão de geometria, já é meio caminho andado. Diga, Isabela. Ô, professora, Sim. se, tipo assim, quando cai alguma questão, eles falam com a gente qual que é o, tipo assim, num triângulo escaleno, num triângulo isósceles, ou eu que tenho que entender isso? Tipo, assim, geralmente Tem eles as duas dão- coisas. Normalmente eles usam a palavra. Mas tem as duas coisas. Como que eu consigo deduzir que é ou não isósceles ou alguma coisa? Lembra da ideia dos risquinhos? Se eu te der um triângulo, te dou uma imagem, falo assim, de acordo com aquela imagem, classifique o triângulo, tá? Te dou a imagem, por exemplo. E se nessa imagem eu faço essa marcação, né? Aqui e aqui, e faço isso aqui, com essa marcação eu sei dizer de que tipo esse triângulo é. Vocês conseguem dizer de que tipo é esse triângulo usando essa marcação? isósceles? Ele é isósceles. Por que eu posso fazer essa dedução? Porque eu tenho 2 lados com a mesma marquinha. Então, às vezes... Deixa eu ver se isso aqui tem aqui. Não. Não, nenhum deles eu contei isso, não. Mas as duas coisas acontecem, tá? Tanto o desenho ter as marquinhas, quanto a palavra, tá? A única coisa que eu chamo a atenção de vocês é não suponha nada que o problema não tenha te contado, tá? É muito comum a gente ver, por exemplo, vou forçar, tá? Vou fazer uma coisa bem exagerada aqui. Mas, por exemplo, é comum da gente ver em exercício, e eu particularmente como professora faço isso, de propósito. É muito comum a gente ver um triângulo assim, em um problema, e ter alguma opção que fala que esse triângulo é retângulo. E isso aqui, pessoal, chama atenção mesmo, porque isso é muito comum. Isso é pegadinha, mas é também distrator, né? Olha para esse triângulo. Se é uma questão que eu estou falando sobre esse triângulo, você pode olhar para esse triângulo e ter certeza que ele é retângulo. Mas se o problema não te contou isso, se o problema não veio aqui e fez a marquinha, você não pode supor nada.
Ah, mas tá parecendo retângulo. Beleza, deixa ele parecer para lá. Se o problema não te contou, você não pode assumir que é verdade, tá? E isso é muito comum e eu faço isso, gente. Não é de maldade, mas é para deixar os meninos espertos. Eu sempre ponho um triângulo desse jeitinho e ponho nas opções alguma coisa sobre triângulo, retângulo, justamente para chamar a atenção. Isso aqui é ilustração. Não tem a obrigação de ter medidas corretas. E é muito comum de pegar um tamanho aqui, por exemplo, e falar, ah, esse lado aqui mede 70 e esse aqui mede 3, por exemplo. Você pode falar, beleza, mas não tem nada a ver aquilo ali, né? Como é que ele mede 3 e ele 70? Não faz sentido. Você não tem que seguir por esse lado, tem que seguir pelas informações que o problema te deu. E aí, nesse caso aqui, grande parte dos exercícios te dá a palavra isósceles, considere o triângulo isósceles, considere o triângulo retângulo, e aí você usa a informação. Não te deu essa informação como palavras. Se ele te deu com símbolos que indiquem o ângulo reto ou que indiquem lados, aí beleza, é um caminho também. Mas se não te indicou nada, não suponha nada. Porque provavelmente o que você vai precisar para resolver a questão vai estar ou no desenho descrito ou nas palavras, tá? Mas o mais comum é usar as palavras. Normalmente fala, considere um triângulo equilátero, sabendo que tal coisa é isósceles. Tá bem? É mais comum a palavra. Ok? Beleza? Muito bom. Beleza. Os triangulinhos aqui, ó, bonitinhos, triangulinhos ainda vão voltar. Não dessa forma, mas a gente ainda vai falar deles mais um pouquinho, tá? Depois dos triângulos, a gente foi para os nossos queridos quadriláteros, que foram os últimos que a gente viu esses dias, né? Quadriláteros. E aí a gente falou, né, que os quadriláteros, eles têm a soma interna igual a 360 graus. Nós falamos que ele é o primeiro polígono que possui, então, diagonais. A gente falou um pouco dos tipos, né, de quadriláteros que a gente tem. Então, nós falamos dos quadriláteros que são... Deixa eu rabiscar aqui embaixo também. Nós falamos, então, né, dos trapézios. Vê se vocês lembram dos nomes aí. Os trapézios. Falamos dos paralelogramos. Paralelogramos. Falamos dos retângulos. Falamos dos losangos. E, por último, dos quadrados. E aí a gente terminou semana passada falando dos quadrados. Beleza? Isso aqui foi um basicão só para a gente lembrar disso aqui, tá? Então, pensando em triângulos e pensando nos quadriláteros, que foi o que a gente viu por último, eu trouxe, então, alguns exercícios para a gente discutir, tá? E quando eu falo discutir, pessoal, eu não estou preocupada se a resposta é A, B, C, D, tá? Eu estou preocupada em qual estratégia a gente pode traçar para resolver aquele problema. Combinado? E aí eu começo, então, com o primeiro, que foi esse que eu tinha deixado para vocês há algum tempo, e eu quero saber quanto mede o ângulo alfa. Lembrando, então, que a gente tem aqui, né, uma estrela, e nessa estrela eu tenho várias pontas, né, e algumas pontas com valores de ângulos, né, e eu preciso descobrir uma das pontas quanto que mede, tá? Esse exercício não é óbvio, pode parecer muito fácil, mas não é fácil. A gente tem que parar, pensar um pouquinho, fazer afirmações que a gente possa fazer para tentar resolver, tá? Aqui a gente vai usar ângulo e a gente vai usar polígono também, tá? Só olhando assim, pensa um minutinho aí, vou dar um minutinho para vocês pensarem, e a gente vai fazer afirmações aqui, o que a gente pode utilizar, tá? Um minutinho para vocês pensarem, olhar para a figura, ver se vocês encaixam alguma coisa aí. De tarde, tipo assim, na hora que eu fui fazer, o que eu tinha feito? Tipo, esse 42 e esse 38, tipo assim, dentro do 38, tudo é 180, né? Então, aí é que tá. A primeira estratégia, vamos marcar essas coisas, pra gente saber assim, ó, o ponto tal, fulaninho de tal, porque aí a gente consegue se organizar um pouco melhor, tá? Para isso, eu vou dar nome, tá? Então, eu vou chamar aqui, por exemplo, de A, B, tá? Porque aí agora, dependendo do que você for me falar, você me fala com os nomes. Entendi. Então, Tá? esse B, ele vai ter o ângulo igual dos dois lados, né? Quem falou? Tipo assim, quando uma reta tá na apostila. Tipo assim, quando uma reta passa pelo ângulo assim, ele tem o mesmo valor dos dois lados. Peraí.
Vai lá. Deixa eu buscar. Acho que eu sei do que você tá falando, mas eu esqueci. Tipo assim, o que eu tava lendo aqui. O que você tava lendo tinha 3 letrinhas? Vai ter A, B e C. Não, o nome. Mas, tipo assim, o que eu tinha feito? Eu tinha colocado como os ângulos com letrinhas pequenas aqui dentro. Tá falando 38. desse aqui Isso. e esse aqui. E esse aí. E por que eu posso falar que eles são iguais? São 3 letrinhas. Porque Me justifica. Mas era tipo uma regra que eu li aqui. Então, mas ela tem um nome. Ah, tá. Que é uma sigla de 3 letras. Alguém sim. lembra? A gente viu ela. Alguém aí tem na memória? A Amanda estava aqui, eu lembro. O Wesley estava também. Não lembro se a Letícia estava. Eu acho que tá nessa página 55 até. Alguém lembra o que garante? Por que eu posso falar que esses 2 ângulos azuis aqui são iguais? Alguém lembra? Ângulos opostos pelo vértice. Isso, 3 letrinhas. OPV. OPV. Por que eu posso dizer que eles são opostos pelo vértice? Porque eles são formados pelas mesmas retas. Então, olha assim, aqui, se eu fizer de vermelho aqui, ó. Essa reta. E se eu fizer de vermelho não, vou fazer de azul, verde, né, para mudar a cor aqui. Esse aqui. Olha que legal. Tanto esse ângulo de dentro quanto de fora, entre aspas, né, eles são formados pelos mesmos lados. Se eles são formados pelos mesmos lados e eles estão, o que diferencia um do outro é um vértice, que nesse caso é o ponto B, então eles são opostos. Um está para uma direção, o outro está para a direção contrária. E entre eles eu tenho um vértice. Então eles são opostos por um vértice. Se eles são opostos por um vértice, eles têm a mesma medida. Perfeito. E aí, o que isso me ajuda? Então, aí eu coloquei aqui, nesse B, tipo, aqui 38 graus, aí aqui A, e aqui onde tá o D, eu coloquei um Bzinho dentro. Só que aí eu não sei fazer mais. Eu parei no A mais B mais 38 igual a 180. Aí, A mais B igual a 142 e não sei fazer. Travou aí. Eu não sei. Alguém nos ajuda a destravar aqui? Isabela, enquanto eu questiono aqui as outras pessoas, tenta pensar além do que você me falou. Tenta expandir um pouco o olhar, tá? Mas eu não sei resolver ainda não. Mas é só uma ideia, tá? Um pouco disso daí vai te ajudar. Alguém tem um palpite do que a gente pode fazer aqui? Eu vou abandonar essa ideia da Isabela, mas só um minuto, tá, Isabela? Depois eu volto nela. Pode ser que o A seja 45, sei lá. O A aqui? O Azinho, o Azinho. É uma boa suposição, mas a gente não pode chutar. A gente tem que ter um olhar aqui. Por exemplo, vou puxar a ideia de vocês, hein? Eu não sei se isso dá certo, não. Mas para e pensa um pouquinho aqui, ó. Se eu olhar agora, por exemplo, para o triângulo AHE. Olha para o triângulo AHE. Em 3 triângulos? Pode? Claro que pode, Amanda. Como? Exato. Acho que você vai falar exatamente o que eu ia falar agora. Me conta aí, Amanda. Como que a Eu gente estava pode fazer? pensando em dividir ele em 3 triângulos e usar os ângulos de pelo menos alguns que já tem aqui. Ótima ideia. Eu dividiria ADG, o I é B e ficaria o C sozinho. Muito bom. Olha o que eu vou rabiscar aqui, Amanda, e aí você me disse é isso mesmo, viu? Olha o que a Amanda pensou. Ela pensou em olhar o ADG, que é um triângulo grandão aqui. Por quê, pessoal? Olha para esse triângulo ADG que ela falou pra gente. Dos 3 ângulos que tem lá dentro, eu conheço quantos? 2. 2. E eu sei quanto que vale os 3 juntos. Então, olha que estratégia legal. Se eu sei que os 3 juntos eu consigo saber o valor, e eu já tenho a informação de 2, como é que eu encontro o terceiro? Alguém mandou. Somos 2 e subtrai por 180. Perfeito. Fernanda, beleza, seja bem-vinda, viu? Tô fazendo um exercício aqui com o pessoal, tá? Perfeito. Olha que legal, gente. Com essa estratégia que a Amanda falou,
É exatamente o que vai ajudar a gente a sair. Porque agora eu consigo descobrir o ângulo D. Alguém faz a conta aí pra gente? Quanto que dá o ângulo D aqui? Muito bom, Amanda. Alguém faz aí a conta pra gente? Quanto que vai dar o ângulo D? Esse aqui. Quanto que vai dar? Aqui a gente tem. É 101, que deu mesmo. Aqui dá 42 mais 37, dá 9, dá 7, né? 79. 79. E aí, para dar 180, né? 180 21. menos os 79, dá 101. 101. Perfeito. Então, esse ângulo aqui a gente já conhece, né? É o 101. Tá bom. E no que esse valor aqui vai nos ajudar agora? Aqui eu já descobri. Muito bom. Muito bom. Percebam, pela estratégia da Isabela, juntando a dela com a da Amanda, por exemplo, Isabela, aqui você tinha chamado de B, né? Aqui, não foi? Era B? Mas então, quando eu comecei esse exercício, eu separei ele assim em 3 triângulos. Só que eu separei, tipo, I, C e F. Separei A, aí, tipo, H e E. E o terceiro foi esse 37, 33, G, C e I. G, C e I. Só que aí eu separei, olhei pra frente e não soube muito o que fazer. Na verdade, a ideia vai ser essa daí mesmo, viu? Só que agora, ó, pensa comigo, eu quero descobrir o alfa, né? Se eu souber o ângulo azul e se eu souber o ângulo verde, para descobrir o alfa é fazer 180 menos o azul menos o verde. Então, vamos focar em descobrir o azul e o verde, tá? Só que para eu descobrir o azul e o verde, vê se vocês concordam comigo. Antes, eu preciso descobrir esse vermelho, que eu fiz ali em cima, e esse que eu vou colocar de preto aqui embaixo, ó. Por que eu preciso descobrir primeiro o vermelho e o preto? Alguém tem um palpite do porquê? Porque aí já ajuda nos outros, né? Porque vai faltar só um ângulo para os outros ângulos. Isso aí. Vocês lembram da ideia que, ó, o azul e o vermelho juntos, eles formam meia volta. Qual é o ângulo de meia volta? 90? Não, meia volta. Se eu fizer assim, ó. 180? Isso aí. Então, olha só, o azul mais o vermelho tem que dar 180. Então, se eu descobrir o vermelho, o azul tá no papo. Outra coisa, se eu descobrir o preto mais o verde também é 180. Então, o meu foco agora é em descobrir o preto e aquele vermelho, tá? Então, eu não preciso descobrir todos os ângulos, né? É claro que aqui, pessoal, é uma questão também da gente ter estratégia. Para que eu vou descobrir esse aqui, por exemplo, se ele está do outro lado da minha situação? Depois que eu tiver um tempo, eu posso até ir lá e descobrir ele. Isso aí, Isabela. É claro que depois eu posso até voltar, mas ele, nesse momento, não me ajuda. Então, aqui é meio que aquela ideia. Se não me ajuda, deixa de lado. Depois a gente volta nele, tá? Qual é o foco da questão? O foco da questão é eu encontrar o preto e o vermelho. Então, eu vou focar só neles. Os outros, depois a gente olha para eles, tá? E aí, a Amanda falou sobre o triângulo e a Isabela também falou mais ou menos sobre o triângulo. Vamos olhar para os triângulos que vai dar para a gente essa informação do preto ou do vermelho. Então, por exemplo, olha para o ângulo preto aqui. Qual triângulo que eu posso considerar que vai me ajudar a descobrir aquele ângulo preto? Vocês conseguem imaginar qual triângulo que vai ajudar a gente nessa? O ICF? ICF. O ICF eu ainda não consigo porque eu não sei o alfa. Senão eu fico com 2 valores desconhecidos. A ideia é ter um só desconhecido. 42, então AGD. AG? 42, 37 e não tem o D. O D não era 101? Ah, mas eu apaguei ele pra gente... Finge que ele tá ali ainda, tá? Mas ele vai ajudar? Concordo que é o AGD. AGD. Beleza, aqui. Mas aí o AGD eu não descubro o preto, não. Porque, ó, Mas nosso tem foco o é descobrir o ângulo preto. 37 e o 42. Concordo, tem 2 ângulos conhecidos. Mas aí, quando eu fizer AGD, eu vou descobrir 60 que vale, pessoal? qual? Qual que vale 60? Ah, não deixa.
É porque, tipo assim, eu tava olhando aqui. Cara, se for olhar assim, isso aí é um triângulo em cima do outro. Então, a metade de um triângulo seria que 120? Aí 60, mas acho que tá errado esse. Eu concordo com você que é um triângulo dentro do outro, em cima do outro, tá? Mas aí a gente tem que correr, a gente não pode correr o risco de chutar. Então eu concordo com você que às vezes a gente pode ter esse raciocínio de ser metade, tá? Mas aqui, nesse caso em específico, se a gente fizer essa afirmação, a gente corre o risco de fazer uma afirmação falsa. E aí uma afirmação falsa pode não nos ajudar tanto, tá? Então, eu sei que enxergar isso não é fácil, não é fácil. Essa questão não é uma questão fácil. É uma questão de pensar mesmo. Só que aí a gente tem que ter calma E para a gente poder falar desses ângulos, tá? Então a gente vai sempre se pergunte: essa afirmação eu posso afirmar com certeza? Se eu puder com certeza falar que é a metade, beleza. Mas se eu não tenho essa certeza, então vamos deixar para outra informação. Tá bem? seria É o meio que ângulo essa ideia. seria o ângulo AHE? É uma boa ideia. Alguém mandou aqui também, né? AHE. Porque olha só, olha o AHE. AHE. Vamos fazer aquele de azul aqui, ó. Vou tentar rabiscar ele de azul. AHE. Olha para esse triângulo, gente, que legal. AHE, eu sei o A, eu sei o E. Então eu descubro o H, que é o preto que a gente quer. Então, como que faz para descobrir o H aqui? Alguém tem um palpite? Isso aí. Para descobrir o H? A mais H mais E tem que dar 180, certo? O ângulo A a gente sabe, é 42. O H eu não sei, então vou deixar ele como H mesmo. E o ângulo E, a gente sabe, ele é 30. Isso tudo tem que dar 180, certo? 42 mais 30 dá quanto? 72? 72. 72. 72 mais H é igual a 180. Para descobrir o H, a gente faz 180 menos 72, que dá? 98? Quase. 108. 108. Isso aí. Então, eu já descobri o ângulo preto. Então, o ângulo preto é 108. Maravilha. Se o ângulo preto é 108, automaticamente, quem que eu descobri também? Se o ângulo... verde. O verde. Exatamente. Quanto que vai medir o verde? 108. Não. 108 é o... Aqui, ó. Esse aqui, ó. Aí a gente pode colar aqui de cima, ó. Preto mais verde tem que dar 180. Se ele é 108, o verde tem que ser quanto? 72. 72. Concordam? Olha aqui, aqui tá meio que a cola, né? O H mais 72 dá 180, né? Então aqui eu quero saber, se esse H vale 108, então o verde aqui, ó, é quanto que falta para 180, que é o 72. Então o verdinho já descobri, é 72. Tá bem? Agora eu vou pensar do mesmo jeito para descobrir o vermelho. Qual triângulo a gente tem que olhar para descobrir o vermelho? JCG? JCG. Exatamente. Eu vou fazer de novo o risquinho aqui nele, só para a gente enxergá-lo. JCG aqui, ó. Mesma coisa, gente. Mesma coisa. Olha que legal. Quer dizer que o ângulo J mais o C mais o G tem que dar 180. O ângulo J é o vermelho que eu quero descobrir. Então, eu vou deixar ele como J. O C mede... Opa, desculpa. O C mede 38. O G mede 37. Isso tem que dar 180. J mais... Quanto dá 38 mais 37? Alguém faz pra gente? 75. 75. Então, olha só. J mais 75 tem que dar 180. Então, o ângulo J tem que ser 180 menos 75. Quanto que dá 180 menos 75? 105. 105. Muito bom. Olha que boniteza, gente. Então,
Então, eu acabei de descobrir que o vermelho mede, só vou fazer aqui para cima para não confundir, 105. Mesma ideia. Se o vermelho mede 105, quanto que vai medir o azul aqui, ó? 75? 75. Muito bem. E agora, o último triângulo que a gente vai olhar é quem? O alfa? Isso aí. Que está no triângulo, qual triângulo que a gente vai olhar para ele? Vou fazer ele aqui. IFC? I, FC? F. Mas aí o F eu não sei. O F é 38. Não, F não é. Será que tem IHJ? outro triângulo? Hã? IHJ? IHJ. Porque olha para o IHJ, que a gente acabou de descobrir. O I é o alfa, que a gente não sabe. O H, eu sei quanto ele mede. Olha lá no desenho. É 72. E o J, eu também sei, acabei de descobrir. Ele mede 75. Olha, então para eu descobrir o alfa, é só fazer alfa mais 72 mais 75 igual a 180. Alfa mais. Quanto dá 72 mais 75? Alguém fazer pra gente? 147. 147. Tem que dar 180. Então, o alfa vai ser 180 menos 147. Quanto que dá 180 menos 147? 33. 33. Muito legal. Olha essa questão. Primeira coisa, gente, se você bate o olho nessa questão, você fala, que estrela feia, que trem mais sem graça, esse trem é muito fácil. Essa questão não é fácil. Ela pode parecer. Acho que por a gente ver a estrela, aí às vezes a gente julga, né? A gente fala, que questão boba, sem graça. É uma questão extremamente difícil. Nesse caso, eu vou confessar para vocês, a gente fez pelo caminho mais rápido. Acho que sim, Suzana. Eu acho que a gravação só para quando encerra a aula, eu acho, tá? Eu tenho quase certeza que tá assim, tá bem? Beleza. Bom, e aí, pessoal, como eu ia falando, nós fizemos... Depois vai pro YouTube? Aí, ó, a Fernanda tá te contando aí, eu não sabia dessa informação também, não. Obrigada, viu, Fernanda? Professora, obrigada, porque eu fico viajando aqui, matemática, minha filha, minha Mas é calcanhar assim daqueles. mesmo. Nossa Senhora. Gente, matemática ninguém aprende do dia para noite, não. Prestando atenção aqui. Tá? É isso mesmo, Sim. tá? Obrigada, professora. Nada. Amanda, pode voltar na parte do 33? Posso, Amanda? Só me conta até que parte você viu, tá? Por exemplo, até eu descobrir o ângulo verde, você estava aqui? Até o verde? Estava. Até eu descobrir o azul, você estava aqui também? Todos, menos o 33. Beleza. Então, aqui nessa parte roxinha, né? Isso. Tá. Aí é como se eu tivesse cortado aquela parte da estrela, tá? Aí eu vou olhar só para aquele triangulinho da ponta. Ele é o triângulo IHJ. Aí eu coloquei que em I é o ângulo alfa, em H é o ângulo 72, em J é o 75, tá? Como a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180, eu fiz alfa mais 72 mais 75 igual a 180, tá? 72 mais 75, 147. Então, alfa mais 147 é 180. Alfa vai ser 180 menos 147, tá? E aí veio o 33. Tranquilo? Tranquilo, obrigada. Nada. Pessoal, matemática é isso aqui. É a gente tentar, é fazer pelo caminho errado, é fazer o caminho mais longo, né? O que a Isabela estava propondo no início, a gente ia chegar, mas a gente ia demorar muito, porque a gente ia ter que descobrir todos os ângulos para então descobrir o alfa. Ia dar certo? Ia dar certo. Mas aqui a gente também quer pensar de forma que a gente reduza os nossos cálculos. Ninguém quer ficar fazendo conta aqui até amanhã de manhã, né? Ninguém, vai por mim, nem eu. A gente não gosta de... Matemáticos são pessoas que não gostam de fazer contas longas. Matemáticos gostam de estratégia. Então, aqui a ideia, qual é o caminho que eu reduzo os meus cálculos, que eu reduzo as contas que eu preciso fazer? Bom, então aqui é mais pensar pela estratégia
do que sair fazendo conta igual doido, tá? Então, tentem focar na estratégia. Não é fácil, pessoal. Essa questão não é uma questão fácil, mas é uma questão super possível da gente fazer, tá? Pode não ser fácil, mas é uma questão que a gente para, a gente pensa, tem que analisar. Pode ser que a gente vá para um triângulo, igual vocês falaram aqui. Alguns triângulos que eu ia travar, que eu não ia ter como resolver ele naquele momento. Mas isso é bom, isso também é aprendizado, né? Quando a gente tem a tentativa e não dá certo, é aprendizado também. Porque aí a gente já fica esperto. Ó, esse caminho aqui não dá, então eu vou buscar outro caminho, tá? Isso tudo é aprendizado. Não é uma questão fácil, mas eu acho que é uma questão super possível da gente fazer. E eu sempre trago questões assim. Desafio. Eu coloquei ela como desafio porque ela é uma questão de desafio. Não é uma questão que você senta e resolve de cabeça. É uma questão que você tem que sentar e pensar nela. Tá bem? Vai ter mais como essas aqui. Tranquilo? Próxima Eu tinha questão. até separado esses triângulos assim, eu ia te mandar uma foto no WhatsApp, mas eu fiquei com vergonha. Não, pode mandar. Não, mas Fica é- tranquilo. Eu só te Fica perguntar se o tranquilo. início era esse caminho, mas então tá bom. Tem vários caminhos, igual eu falei. É claro que, por exemplo, você poderia ir por um caminho de um por um, descobrir se ia chegar na resposta. Ia. É válido. Só que aqui a gente quer, além de chegar na resposta, vamos tentar pensar num caminho mais objetivo, né? Mas é isso aí, é tentar. E você só descobre que tem um caminho mais fácil depois que você fez. Antes de você fazer, você não sabe que tem um caminho mais fácil. E é isso que é a graça do negócio. É a gente pensar e descobrir essas coisas. E ir caminhando. Matemática é assim, gente. Começa desse jeito mesmo. A gente apanha, a gente erra, faz conta errada, mas depois a gente consegue. Porque a gente só aprende com o erro. Não tem como a gente aprender sem erro, não. Tá bem? Bom, próximo é o que eu deixei da semana passada. Esse daqui, eu cheguei a fazer um rabisco nele. Deixei para vocês no PowerPoint, lá na minha pastinha. E esse daqui eu não finalizei e deixei para vocês. Esse daqui, ele tem duas coisas envolvidas, que é triângulo e quadrilátero. Então, essa daqui é uma questão perfeita que junta as duas coisas. Então, eu tenho que pensar como triângulo e tenho que pensar como quadrilátero também, tá? Primeira coisa, vamos ler a questão. Vamos entender o que ela está perguntando, o que ela está me contando de informação para a gente dar sequência, tá? Então, primeira coisa, quais são, respectivamente, ou seja, nessa ordem, as medidas dos ângulos x e y? Então, primeiro eu tenho que dar a informação de x e depois de y. Na figura adiante, sabendo que E é o ponto médio do segmento AD e que BCDE é um losango. Informações do problema. Ele quer x e y, que estão aqui, né? Um está no A e o outro está no C. Ele me contou que E, esse pontinho E aqui, é o ponto médio do segmento AD. O que significa ser ponto médio de AD? Alguém lembra? O que é o ponto médio? É tipo o valor da soma dos dois, dividido por 2. Isso aí. É como se fosse... Pensa na palavra mesmo. Ponto médio é o ponto do meio. Tá? Então, é o ponto do meio. Como assim o ponto do meio? Se eu te contar que de A até D tem 20, o ponto E está no 10. Ele é o ponto do meio do segmento. Mas aqui eu não sei o tamanho do segmento. Mas como que eu posso escrever isso? Usando os risquinhos. Não sei quanto mede de A até E, mas eu tenho certeza que de A até E tem a mesma medida de E até D. Por quê? Porque ele é o ponto do meio. Então, quer dizer que de A até E tem a mesma medida de D e E. E aí, para a gente poder escrever isso, né? Eu vou fazer os risquinhos, tá? Então, quer dizer que esse tamanho tem o mesmo tamanho que esse. Perfeito, já usei a primeira informação. Segunda informação, BCDE é losango. E aqui é a hora que o bicho pega. O que é um losango? Alguém lembra? A pipa. É a pipa. Isso aí, é a pipa. E o que a gente sabe da característica do losango? Principal. O que torna ele especial? Alguém lembra? Todos os lados têm o mesmo tamanho. Se todos os lados têm o mesmo tamanho, olha para o nosso aqui, ó, que é esse aqui, BCDE. Quer dizer que o lado CD
tem o mesmo tamanho que DE, que eu fiz a marquinha de 2 risquinhos. Então, aqui também tem que ter 2 risquinhos. Da mesma maneira que CB também tem a mesma medida. E BE também tem a mesma medida. Por que que eu posso afirmar essas medidas? Porque o problema me contou que é um losango. Por mais que ele não tenha me contado que as medidas são iguais, eu sei, porque ele me contou que é losango. E eu sei a característica de losango. A característica de losango é os lados têm a mesma medida. Beleza, isso eu preciso saber, tá bom? Ok, descobri isso daqui. Outra coisa que eu posso falar sobre losango, alguém lembra? Sobre os ângulos agora? O que a gente pode falar dos ângulos? Mede 90 graus? Não. Se ele fosse 90, aí ele seria quadrado. E nesse caso, por que eu não posso falar, Vitória, que é 90? Você arrisca? Por que eu não posso falar que é 90? Não sei. Desenho. Ele é um ângulo reto? Ó, olha pro desenho aqui. Ele já me deu uma medida. E essa medida não é 90. Se aqui ele tivesse me dado o ângulo de 90, eu concordo com você. Aí a gente podia falar isso. Mas nesse caso aqui, ele não falou que era 90. Ele me falou que é 112. Então, por ser 112, eu já não posso falar que vale 90 graus. Não posso falar que é reto, tá? Mas eu consigo falar uma outra coisa. Alguém lembra o que eu posso falar? Sobre os ângulos de um paralelogramo, que a gente viu semana passada? Alguém lembra? Sim ou não? Alguém? Ângulos opostos? Isso. Mesmas medidas? Perfeito. Ângulos opostos de mesma medida. E tá, no que isso ajuda? Quanto que mede o ângulo D? 112? 112. Por que eu posso falar que é 112? Porque eles ele é são oposto. opostos. Perfeito. Ah, maravilha. Quanto que mede o E, então? Cento e 112. O E? 112. Por quê? A soma também vai dar 360, né? Vai Então dar é também 112 360. mais 112 é igual a Y mais uma letrinha. Tipo assim. Desculpa, fala de novo que passou uma moto barulhenta aqui, não te Tipo ouvi. assim, vou fazer tipo Y mais 112 mais 112 mais o ângulo tipo X é igual a 360. É assim? Por exemplo, isso aí. Só que para isso eu preciso saber quanto mede o E. Fica faltando uma informação. É. E aí, a Fernanda falou ali, Fernanda, desculpa, na hora que você falou, a Isabela também falou. O que você falou? Desculpa. 112. Por que 112? Que todos não medem o mesmo tanto. Eles não são. Ó, olha o que a Então, Vitória seria falou. 78, porque é um ângulo. Porque tem 380 graus. Então, 60. seria 78. Ah, entendi. Na verdade, você já está me dando uma outra resposta, tá, Amanda? Você já me deu a resposta final. Aqui, esse ângulo E, ele mede Y. Por que ele mede Y também? Porque a Vitória falou ali, ó. Né, Vitória? A Vitória falou, os ângulos opostos têm a mesma medida. Não foi, Vitória? Foi você, né? Que falou. Sim, Isso aí. foi. Se os opostos têm a mesma medida, o de baixo vai ter 112, porque ele é oposto ao B, e o E, ele é oposto do C. Se o C mede Y, ele também vai medir Y, tá? E aí eu vou usar o que vocês estão falando. Quer dizer, então, que aqui dentro tem que dar 360. Se aqui dentro tem que dar 360, então eu vou somar 112 mais Y mais 112 mais Y tem que dar 360. Certo? Agora vamos juntar o que dá para juntar aqui, né? 112 mais 112 dá quanto? Alguém me conta? 124. Opa, melhor isso aí. 224. 224. Viajei. 224, tranquilo. Y mais Y, 2Y. 2Y. Tem que dar os 360 aqui. Fiz até rabiscado errado aqui. Vai ter que dar os 360. Muito bom. Ok. 224 está somando, passa para lá subtraindo. Então, 2y vai ser 360 menos 224. Quanto que dá 360 menos 224?
Alguém arrisca? 136. 136. 2y vale 136. Então, 1y vai ser 136 dividido por 2. Quanto dá 136 dividido por 2? 68. 60 ou 70? 68. Perfeito. Então, já descobri o y. Já sei que o valor de y aqui vale 68 graus. Esse aqui também vale 68 graus. Muito bom. Detalhe da pegadinha, hein, gente? Respectivamente. Lembrem que a resposta tem que ser primeiro o x e depois o y, tá? Na ordem. Y a gente já sabe. Agora eu tenho que descobrir x. Alguém arrisca aí como é que descobre o x pra gente fechar? Para quem que a gente vai ter que olhar para descobrir o x? Porque para descobrir o y eu olhei para o losango. Para eu descobrir o x eu vou ter que olhar para quem? BEA. BEA. Perfeito. Vou ter que olhar para o triângulo, né? E olha para esse triângulo aqui, gente. O que eu posso falar do triângulo BEA? Ele é de que tipo? Isósceles. Isósceles. E o que significa ser isósceles? Tem dois lados congruentes. E tem dois ângulos. dois iguais. ângulos. Isso aí. Então quer dizer que esse ângulo aqui também mede quanto? X. X. Ah, que maravilha. Então aqui mede X também. Beleza. Como é que resolve agora? Alguém tem um palpite? Agora é o X mais X mais... Aí, tipo assim, coloca alguma letra ali. Isso. Aí aqui, ó, a gente vai colocar um ângulo qualquer. Como é que eu descubro esse ângulo qualquer? Coloca a soma dos 180. Isso aí. Se eu olhar para o Y e para o vermelhinho, dá 180. Só que eu acabei de descobrir o Y, ele vale 68. Se ele vale 68, quanto que vale esse aqui? Ué, 68. os dois juntos dá meia volta. 112. A meia volta é 180. Então, quer dizer que o Y mais o E tem que dar 180. Eu descobri que o Y é 68. Então, 68 mais o E dá 180. Então, é subtrair, tá? Alguém falou aí quanto é? Desculpa. 112. 112. Ah, então agora acabou, né? Quer dizer que X mais 112 tem que dar 180. 180. Isso aí. Então, 2x mais 112 tem que dar 180. 2x tem que dar 180 menos 112. Quanto que dá 180 menos 112? Não sei. Quanto? Alguém fala? 68. 68. Então, 2x é igual a 68. X é igual a 68 dividido por 2. Quanto que dá x? 34. 34. Não posso simplificar? Pode. 34 aqui. Pode. Metade de 60 é 30. Metade de 8 é 4. 34. Não, mas Nada. simplificar mais. Mas quanto mais que daria? Que aqui eu dividi os dois por 2. Isso é Por mais 2, difícil. talvez. Simplificar já tá mais. por Tipo, dois. quando chega no resultado final, simplificar mais. É, esse aqui é o máximo. Tá? Esse aqui é o máximo que a gente consegue chegar. Simplificação. Tá? E esse aqui é o resultado do x. Então, significa que o x, então, já que é na ordem, né? Mede 34 e o y mede 68 na ordem. Tá bem? Pessoal, aqui eu deixei outros que são difíceis. Esse daqui é difícil. Esse daqui é mais ou menos. Esse daqui é mais ou menos também. E esse daqui é fácil, tá? E eu gostaria que vocês tentassem fazer. Na quinta-feira vai ter a monitoria com a Larissa. Não sei se todo mundo tem a oportunidade de participar, e eu vou deixar essas questões com ela, tá? Depois a gente vai falar da circunferência, mas eu vou deixar ela aqui guardadinha para depois, tá? Tentem fazer esses exercícios. São desafiadores, não estou falando que é fácil,
Ninguém aqui vai fazer com o pé nas costas, mas é para vocês pensarem, tá? Não preocupem com a resposta final, não preocupa se é A, B, C, D, preocupem com a estratégia para resolver, tá? Tentem fazer. Se vocês não conseguirem também, tiver um tempinho à tarde, tiver fazendo, pode mandar para mim, tá? Não tem problema nenhum. Deixa eu só tirar o print rapidão. Eu vou deixar ele desse jeito que vocês, o PowerPoint. Vou colocar agora no Drive. Mas qual que você quer tirar a foto? Eu coloco para você. É daqui que você Esse? acabou de resolver. Ah, daqui eu acabei de... Essa daqui? Isso, rapidão. Beleza, sem problema. E aí, pessoal... Opa, eu rabisquei aqui, desculpa. Deixa eu ver se eu consigo... Ih, não consigo apagar. Eu fiz um rabisco aqui. Como que eu fiz esse rabisco, gente? Eu não vi. Oxe. Deu certo, obrigada. Deu? Deu? Beleza. Eu só não sei o que eu fiz aqui de rabisco. Vou tentar arrumar, tá? Bom, pessoal, mas aí se vocês quiserem, né, tentem fazer, mandem para mim, tá? E a gente vai discutindo na semana. Na semana que vem, se vocês não conseguirem ou se vocês tiverem alguma dúvida, eu continuo esse exercício, tá? Senão a gente passa para o próximo assunto, que é a circunferência. Já podem ir dando uma bisoiadinha aí, se vocês quiserem, para a gente falar disso semana que vem, tá? Me desculpem ter roubado 5 minutinhos de vocês. Eu prometo que da próxima eu compro o horário, tá? Pessoal, um beijo para vocês. Ótima semana, bons estudos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem para mim, tá? Não precisa acanhar, não. Pode mandar para mim, que quando eu tiver um tempinho eu respondo vocês no WhatsApp, tá bom? Beijo para vocês. Muito obrigada pela aula. Muito obrigada por terem ficado a mais, né, do horário de vocês. Obrigada, professora. Um beijo para vocês, viu, gente? Fiquem com Deus. Obrigada, tchau, tchau. Por nada. Beijo para vocês. Obrigada, boa noite. Beijo. Tchauzinho, com Deus. Bom descanso para vocês. Boa noite, obrigado. À noite. Obrigada, Tchauzinho, boa noite. Wesley. Tchau, gente. Beijo para vocês. Ótima semana, bom descanso.